aonde está a igreja visível de Deus? Aonde ela está? Aonde está essa igreja? Para onde eu devo ir? Que caminho eu vou seguir? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus deu uma missão a essa igreja. Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 28 a missão que Cristo deu à igreja. E a partir desta missão, nós vamos descobrir aonde está esta igreja. Palavras do Senhor Jesus dizendo aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem de Cristo para a igreja foi: ide, pregai o Evangelho. Aqui está o Evangelho. A quem? A todas as nações. E aqueles que aceitarem, vocês vão batizá-los. Nós em breve vamos estudar aqui o tema do batismo. Você vai compreender qual é o batismo bíblico, como ele deve ser efetivado. Mas Jesus está dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Nós já dissemos de que a igreja verdadeira, ela sustenta a verdade. Apocalipse capítulo 14. Vamos voltar ao último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, leremos o versículo 12. Você em casa nos acompanhe. O último livro da Bíblia, Apocalipse 14, verso 12. Assim está escrito: aqui está a perseverança dos santos. O que quer dizer a palavra perseverança? Os que perseveraram, os que ficaram até o fim, o remanescente. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos na Bíblia? São os membros da igreja. Você se lembra que Paulo, na sua introdução às cartas, ele sempre usou essa expressão? Paulo dizia assim: aos santos em Éfeso, aos santos em Roma, aos santos em Corinto. Ele chamava os membros da igreja de santos. Os santos são os membros da igreja. Os santos somos nós. E o Apocalipse está dizendo: aqui está o remanescente dos santos. Aqui está o restante da igreja de Deus. Quem? E o Apocalipse me dá duas características. Continue a ler o verso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o quê? E têm a fé em Jesus. Leia comigo agora o capítulo 12 e o verso 17. Apocalipse 12, 17. Você que está em casa nos acompanhando, Apocalipse 12, 17. O texto diz assim: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Já aprendemos aqui que Satanás é o dragão. Ele irou-se contra a mulher. Quem é a mulher na profecia? Também já aprendemos aqui. A mulher é a igreja. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e Efésios capítulo 5, versículo 23, você vai ver que em profecia mulher significa igreja. Então o diabo irou-se contra a igreja. Eu pergunto, o diabo está irado contra todas as igrejas? O diabo não está irado contra todas as igrejas. As igrejas que não estão preocupadas com a Bíblia, em seguir os ensinamentos de Cristo, o diabo não está preocupado com elas. O diabo está preocupado com a igreja, como diz o Apocalipse, que guarda os mandamentos de Deus. E o verso diz assim: irou-se o dragão, que é o diabo, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqui mais uma vez aparece a descendência, o remanescente. Quem são eles? Aqui repete. Mais uma vez o Apocalipse repete. A igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus. Você quer encontrar a igreja de Deus? Leia os mandamentos de Deus em Êxodo 20, versículos 3 a 17. Em Deuteronômio capítulo 5, aí estão eles juntos. Eles vão aparecer no Novo Testamento separados, mas eles estão também no Novo Testamento. Se você quiser saber qual é a igreja de Deus nessa terra, procure pela igreja que guarda os 10 mandamentos. Pela igreja que segue toda a verdade. Pela igreja que segue toda a Bíblia. Agora um detalhe. Essa igreja, além de guardar os 10 mandamentos, ela tem o testemunho de Jesus. O que seria o testemunho de Jesus?